E aí, pessoal, estou aqui mostrando a minha terceira partida no torneio por equipes que estou enfrentando jogando online, organizada pelo professor Helison Aguiar. E vou mostrar aqui meu desempenho jogando com brancas, né, contra o meu adversário chamado Ramírez. O nickname dele é Ramírez2311. Então vamos verificar. Eu comecei aqui com D4, planejei contra esse adversário uma abertura que eu nunca tinha, que eu pouco joguei, ou quase nunca, né? Que foi a abertura catalã. E então a minha intenção foi ser uma jogada inesperada. Digamos que ele tentou estudar como é que eu jogo, tentou se preparar contra mim. Então, contra a catalã, não há partidas minhas registradas. Então, foi uma novidade aí que eu tentei criar na tentativa de surpreender, se é que ele se preparou. Então, ele fez esse lance aqui em stage, fez o lance típico da catalã, desenvolveu o cavalo, e ele fez esse lance que, na minha opinião, já é um lance considerado ruim, uma vez que esse peão já impede que o cavalo dele desenvolva para essa casa, que é a casa típica do cavalo, para ele poder fazer o roque. Então, eu abri aqui esse caminho para colocar meu bispo posteriormente, que é a casa típica do bispo na catalã, já atacando essa diagonal bem aqui, e ele desenvolve aqui com o bispo, né? Talvez mirando atacar o meu rei futuramente. Então, também esse lance não é considerado muito adequado, porque esse bispo já impede o peão dele de desenvolver. Então, é uma opinião minha com base nos estudos que eu tenho feito. Então, eu tomo o centro, né? Então, perceba que ele está jogando de forma meio tímida, né? Desenvolvendo os peões dele com uma casa apenas. Então, eu já desenvolvi o meu peão para uma casa mais avançada e já tentando lutar pelo centro. Então, ele abre a diagonal dele aqui, tentando atacar, contra-atacar aqui o meu bispo, né? Então, eu faço o desenvolvimento, que é a casa típica da catalã, ele desenvolve com o cavalo, eu faço o roque e ele desenvolve com o bispo. Na catalã, na preparação que eu fiz, essa casa aqui em C2 seria a casa ideal da dama. Já está mirando bem aqui essa casa em H7 e, quem sabe, né, não temos um ataque. Ele faz o roque e, nesse momento, eu gastei um certo tempo, gastei talvez um minuto observando, né? Lembrando que essa partida aqui é de 10 minutos com 5 de acréscimo, então eu gastei um minutinho aí observando como é que eu poderia jogar. E eu enxerguei um tema de sacrifício, né? Um possível sacrifício. Eu enxerguei o seguinte: eu poderia jogar o meu cavalo nessa casa, bem aqui em G5, já visando um possível checkmate, né? Note que nesse momento, com o meu cavalo aqui nessa casa, o que que acontece? Essa casa bem aqui, ó, em F7 e em H7 está sendo atacada pelo cavalo. Observe o seguinte: se eu conseguir chegar com a minha dama nessa casa, é checkmate, porque ele não consegue fugir, né? Essa casa está sendo atacada pelo cavalo, né? Ele não teria para onde fugir. Então, eu enxerguei um tema de sacrifício. E lembrando também que, nesse momento, ó, essa diagonal está sendo atacada pelo meu bispo também. Então, se esse cavalo sai daqui, o que que acontece? O bispo dele lá nessa diagonal está desprotegido. Aí ele vai ter que observar o que fazer. Se ele prestar atenção, ele vai ter que impedir o checkmate mesmo perdendo um bispo. Então, sacrifiquei meu cavalo. Sacrifiquei meu cavalo. Ele enxergou o checkmate que estava vindo. Ó. Nesse momento, se ele faz um lance descuidado, eu estou dando bem aqui, ó, checkmate nele, tomando esse peão. Então, ele tomou meu cavalo e aí eu tomei o bispo dele, ó, e note que a torre dele não consegue fugir, né? A torre dele está presa. Então, ganhei aí uma qualidade. Ele tomou meu bispo novamente e confesso que nesse momento eu fiz esse lance, mas eu fiquei um pouco preocupado, porque ao mesmo tempo que eu estou com uma vantagem, que eu tenho uma torre, né, contra um bispo, eu abri aqui a coluna para a torre dele, para o ataque. Então ele tem aqui uma torre atacando aqui essa coluna na direção do meu rei, e ele tem também a dama dele numa boa diagonal. Então confesso que eu fiquei preocupado se eu não cometi um erro. Embora na hora que você faz um lance desse, você pensa que está arrebentando, né? Nossa, eu fiz um lance de sacrifício e tal, visando um possível checkmate. Só que nesse momento eu fiquei receoso com os possíveis ataques dele. Então vamos ver como prosseguiu aqui a partida. Eu desenvolvi aqui segurando os peões, né, unindo os peões, e ele atacou minha dama.
com o cavalo em C4. Então, eu tirei a dama do ataque e tentei aqui contra-atacar essa possível diagonal para a dama dele. Então, a dele está muito forte aqui. Né? Então, ele vem com a dama dele nessa outra casa aqui em E4. Eu desenvolvo já aqui atacando a dama dele. Ele vai ter que fugir. E ele se mantém aqui. Então, ataco o cavalo dele. Ele ataca a minha torre. Eu vou sair daqui da situação de ataque. Ele joga aqui com o cavalo dele, né? Talvez visando um possível sacrifício e ataques, né? Então ele está tentando jogar todas as peças na direção do meu rei para tentar me dar o checkmate. Eu enxerguei uma situação. Nesse momento, se não tivesse, se essa minha torre estivesse bem aqui nessa casa em B3, a dama dele não tem casas de fuga. Então, a minha torre nessa casa aqui que eu estou apontando estaria protegida pelo cavalo e a dama dele não teria para onde fugir. Né? Então, imaginando essa situação, ó, a dama dele aqui ó, está sendo atacada pelo meu cavalo, nessa casa que está sendo atacada pela minha dama. Então, comecei a fazer lances visando que ele poderia perder a dama dele. Então, eu joguei aqui o peão na casa B4, visando o lance que foi mostrado, né? Colocar minha torre atacando a dama dele. E ele não enxergou essa situação, ele atacou aqui o meu centro, né? Então, fiz o lance atacando a dama dele. Ele faz um lance meio que a gente chama de esperneio, né? Atacou minha dama sacrificando o cavalo dele. Eu tomo, né? Ganhei então aqui um cavalo a mais, tem uma peça a mais do que ele. E ele toma aqui com o cavalo, atacando tanto a minha dama quanto a minha torre. E então, o que eu enxerguei? Quanto menos peças tiver no tabuleiro, já que eu tenho uma peça a mais nesse momento, além de eu ter duas torres contra uma, eu tenho uma peça a mais. Então, o que eu fiz? Quanto mais trocas eu puder fazer nesse momento, vai ser melhor. Então, tomei a torre dele fazendo cheque, então ele precisa resolver essa questão do cheque. Ele tomou com o bispo, e aí eu enxerguei que seria interessante eu trocar agora. Eu comi a dama dele, ele comeu a minha. E note nesse momento que o cavalo dele está sem casas. Então, eu saí com o meu cavalo já visando o cavalo dele, que está sem casas nesse momento. Não, para qualquer casa que esse cavalo vá, ele vai perder, vai ser tomado. Então, ele ataca o meu cavalo, tomei aqui mais um peão, então ele faz esse lance bem aqui, eu tomei, e ele toma atacando minha torre, tomei o cavalo dele. Então, nesse momento, tenho 3 peças maiores, 3 peças importantes contra uma só. E agora ficou mais fácil para mim. Então, tomei uma peça, ele atacou, protegi meu cavalo, estou avançando aqui com meu peão. Então, aqui, ó, com esse lance, eu estou protegendo essa diagonal bem aqui. Então, o rei dele não consegue vir aqui. E se ele quiser trocar a peça, trocar o bispo dele vindo para essa casa, eu vou aceitar com maior felicidade. Então, ele jogou aqui. Na verdade, eu não quis trocar. Eu deixei nas mãos dele fazer essa troca, né? Então, se ele quiser trocar, pode trocar. Mas eu já estou ganhando tempo atacando outras peças. Então, ele vem aqui na casa A5, eu ataco a outra casa, né? Troquei, né? Note que esse peão aqui está sendo protegido pelo meu cavalo. Ele pode até vir com o rei atacar, mas não vai ter sucesso. Então, tomei e após esse lance que eu tomei com a minha torre, o meu adversário abandonou. Então também eu fiquei satisfeito aqui com a minha preparação que deu certo, né? Preparei aqui a abertura catalã contra o meu adversário, ele não estava esperando, né? Não sei se ele se preparou contra mim, mas eu tive sucesso também nessa partida. Então nessa terceira partida eu até então estou invicto, né? Vamos ver como é que vai ser a minha próxima partida, se eu consigo também vencer. Mas é isso, espero que você tenha aprendido um pouquinho com essa minha partida, que tenha sido útil para você e até a próxima.